Boa tarde a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui. Para mim é uma honra estar do lado do professor Márcio Postman, desde a minha época de graduação, que ele ia lá no Espírito... Não, outro dia, professor. Que ele ia, foi nesse século, com certeza. Ele ia no Espírito Santo fazer palestra para a gente, o professor Nakatanes, que chamava o senhor para ir lá. E toda vez que ele chegava na universidade, ali para a gente era uma alegria, né? Eu acho que todo aluno de graduação, quando tem a oportunidade de ouvir o professor Márcio Postman, é de brilhar os olhos, né? Mas não só como aluno de graduação, mas também agora já como economista, é uma honra, e não só para mim, mas para todos que estão aqui, e principalmente pela relevância do tema, né? Que são transições, né, demográficas. O Brasil, o mundo vive uma série de transições, né? A demográfica é uma delas, é urgente, temos que preparar o país, preparar o mundo para esses desafios. E, como nós viemos aqui para ouvir o professor Márcio Postman, a palavra é dele. Muito obrigado pela recepção e pelas palavras, presidente. E quero cumprimentar todos os colegas. Isso está sendo transmitido também? Então, cumprimentar os que têm a oportunidade de nos acompanhar pela internet, saudar com um abraço fraterno e solidário, e também manifestar o entusiasmo por terem colocado o tema da demografia, um tema muito tratado no Brasil do passado, infelizmente, um tema que foi perdendo importância no período mais recente, especialmente a partir do ciclo político da Nova República, em que o tema da demografia se perdeu praticamente, esvaziou-se também no âmbito da formação das humanas, em especial os economistas, né? Havia disciplinas explícitas sobre demografia, por exemplo, e vejo, então, essa oportunidade de trazer o tema dentro de um contexto que me parece fundamental ponto de partida da minha exposição, eu vou marcar aqui o horário que eu comecei, o ponto de partida é colocar o tema da demografia, ou do novo regime demográfico, né, numa perspectiva que parto justamente da hipótese que nós estamos vivendo uma profunda mudança de época, em que a demografia é um dos elementos, dos 4, que entendo ser caracterizadores desta inflexão na trajetória do Brasil. Me parece importante ressaltar essa concepção de que estamos vivendo uma mudança de época, não o que me parece hoje ser dominante, a visão de que vivemos uma mesma época, porém permeada de mudanças. Todavia, a época seria a mesma. Que época? A época do projeto nacional desenvolvimentista, de uma sociedade urbana e industrial, mas é uma sociedade que vem sendo impactada por mudanças que, em grande medida, são compreendidas como mudanças cuja a condição de enfrentamento, a governabilidade do enfrentamento, não o país dispõe. E, portanto, ele tem procurado fazer adaptações, seja do ponto de vista da questão ambiental, por exemplo, que há uma trajetória de continuidade, basicamente, desde 1972, né, que a primeira experiência de enfrentamento do problema climático se deu pela construção institucional da SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, por exemplo, que colocou o tema ambiental numa perspectiva que não se conhecia, por exemplo, não é? E, na sequência, nós tivemos a criação da Embrapa, por exemplo, que é uma outra forma de olhar o tema ambiental, mas do ponto de vista produtivo. Nós temos, em 1975, por exemplo, criado a reserva, que é uma reserva dirigida pelo IBGE, a reserva dos Cerrados, né, que compõe um complexo enorme em Brasília, de Cerrados, que é tanto a reserva ecológica do IBGE, a reserva da UNB e uma reserva do Jardim Botânico, em Brasília, uma área extensa de grande experimentação, inclusive no enfrentamento de queimadas. Entre aspas, lamentavelmente, nós perdemos 2 colegas do IBGE
menos de um mês atrás, não é? Por queimados, etc. Bom, nós tivemos, em 1975, a iniciativa do Proálcool, por exemplo, né? Uma iniciativa importante de encontrar uma alternativa à energia. Depois, a iniciativa de encontrar uma outra alternativa, que foi a internalização da tecnologia para a usina nuclear. Enfim, nós vamos evoluindo até os dias de hoje, com ministérios, etc., mas o tema continua sendo tratado como um tema setorial, disciplinar, tá certo? Não é um tema transversal, não é um tema tratado por vários ministérios, ou o que quer que seja, né? Mas, de toda maneira, o que eu quero chamar a atenção é que há uma visão dominante no Brasil, que vivemos uma mesma época e, portanto, fazer o que fazíamos no passado nos dá resultados equivalentes ou até melhores. Não é a hipótese pela qual vou trabalhar aqui. A nossa hipótese é que nós estamos vendo uma inflexão histórica, uma mudança de época, e o pouco que nós conhecemos já não é suficiente para dar conta desta mudança de época. Então, o que é, para mim, mudança de época? Assim, trazendo, né, como referência histórica o que nós vivemos na década de 1880, né, que é uma década que marca o Brasil a partir do fim do trabalho escravo, pelo menos tornado ilegal, né, que é o que significa um abandono de mais de 3 séculos, como sabemos, de um tipo de economia, de um tipo de sociedade. E essa mudança de época foi, na verdade, um entrave, uma grande tensão social, projetos diferentes, uma disputa sobre o futuro, né? Basta lembrar os 20 anos de trabalho importantíssimos que os abolicionistas fizeram no Brasil, entre 1868 a 1888. É um projeto muito maior do que, de fato, significou a libertação do trabalho escravo. Não se resumia a isso, né? Se nós recuperarmos o projeto abolicionista com Rui Barbosa, por exemplo, Joaquim Nabuco, entre tantos brasileiros importantes, que tinham uma visão de uma possível transformação muito maior do que aquela que resultou com a entrada do Brasil no capitalismo. A segunda mudança de época que me parece importante, apenas lembrar, para dar a dimensão do que eu quero aqui desenvolver, está relacionado ao que acontece na década de 1930, não é? Que é a Revolução de 30. Muitos dizem que não é revolução, etc., mas imaginemos se o presidente Lula, por exemplo, abandonasse o padrão dólar, que é o que Getúlio fez, abandonou o padrão ouro-libra. Imaginemos se o presidente Lula comandasse uma auditoria da dívida, como foi feita, por exemplo, conduzida por Getúlio. Imagina se o nosso agronegócio, as nossas exportações fossem tributadas. Getúlio fez isso, centralizou o câmbio, etc. Mas, enfim, não vamos entrar no mérito. O que eu quero chamar a atenção é que a década de 30 é uma década também de mudança de época, que o Brasil vai abandonar o que era um país muito primitivo, né? Uma sociedade sustentada na agricultura, uma sociedade rural, basicamente, não é? A expectativa média de vida dos anos 20 no Brasil era 34 anos de idade, as mulheres tinham entre 10 a 15 filhos. Imaginemos a possibilidade de fazer um evento como esse na década de 20, mulheres tendo 10 a 15 filhos, vivendo 34 anos de idade. Né? Uma sociedade muito primitiva nesse sentido. Né? E isso mudou porque, na verdade, construímos uma outra sociedade, com problemas, como sabemos, né? Problemas que resultaram da correlação de força e dos conflitos que ocorrem na década de 30 também. Não é? O projeto dos tenentistas era um projeto, não é, que reconhecia que o Brasil era um país capitalista, mas estabelecia lá no chamado Clube 3 de Outubro uma perspectiva de que o lucro, por exemplo, deveria ser validado, não é? Mas desde que pagasse imposto, porque se não paga imposto, não tem que validar lucro. Bom, nós estamos em 2025, como sabemos, né, lucros, dividendos, impostos não pagam. Também estava no programa 3 de outubro, não é, a visão de que a propriedade privada era a base da sociedade capitalista e deveria ser validada e respeitada, mas, para isso, ela precisava exercer alguma função social. Se não exerce função social, não tem razão de ser propriedade privada. O que está ali, claro, evidentemente, tinha uma dimensão de mudança fundiária. E nós somos, né, segundo as estatísticas existentes, o segundo país do mundo com maior concentração fundiária. Só perdemos o Paraguai. Então, questões que estavam colocadas ali na década de 1930, tá certo? E não, enfim,
não passaram. Mas, enfim, uma disputa sobre uma mudança de época, uma visão de futuro, e a visão de futuro se concretizou. Nós transformamos num país industrial. Tá certo? Bom, porém, nós não somos mais um país industrial. Tá certo? Não significa dizer que não temos indústria, mas industrialização nós não temos. Né? Como sabemos, o capital industrial é subordinado a um outro tipo de composição de capital, então não podemos usar, penso eu, esse tipo de conceito. Então, nós estamos vivendo uma sociedade de transformações profundas, uma outra sociedade. Né? O que aconteceu nesses últimos 3 décadas ou 4 décadas é uma destruição das classes estruturadoras do capitalismo, da burguesia industrial, da classe operária industrial. É uma outra sociedade nesse sentido. Né? Bem, então, há uma inflexão histórica, isso que eu quero chamar a atenção. E, dentro dessa inflexão histórica, nós estamos marcados por 4 trajetórias. Né? Uma trajetória é o reconhecimento que estamos vivendo uma era que não é industrial, é cada vez mais uma era digital. Né? A digitalização da sociedade, né? A datificação, a transformação, portanto, dos dados em ativos. Bom, e esse é um problema seríssimo, porque o Brasil não tem soberania de dados. Certo? Grande parte são dados hoje na mãos de empresas estrangeiras, como sabemos. Não é? Essas empresas estrangeiras fazem uma espécie de censo todo dia. Né? Ao final desse dia, nós todos que usamos redes sociais, e nós aceitamos, né, que as redes sociais, para entrar em qualquer rede social, você tem que autorizar a política de privacidade. A gente nem lê aquilo lá, mas quando você vai ler, você vai ver que tudo que você postar não lhe pertence, de fotos, o que você fizer, mensagens, pagamentos. Tá certo? Então, a cada dia, essas chamadas Big Techs têm um senso das decisões que nós tomamos ao longo do dia, para que aplicativo tomamos para direção, para que pagamentos fizemos, o que compramos, o que dissemos. O IBGE, para fazer o censo, como sabem, não seria de 10 em 10 anos, mas estamos fazendo de 12 anos, uma dificuldade enorme de fazer um censo, porque realmente não é fácil. Vamos a 106 milhões de domicílios, 106 milhões de residências não, de endereços, porque são 90 milhões de domicílios, e o resto são endereços de estabelecimentos. Né? Isso para fazer não se faz de um dia para o outro, etc. Então, leva tempo. Nós estamos ainda divulgando os dados do censo de 2022, estamos em 2025. E estamos vivendo um momento que as pessoas precisam de dado para hoje. A gente não via dado histórico, 3 anos atrás. Né? Bom, então tem essa questão que eu acho que é importante, da era digital, esse é um elemento novo. O segundo elemento, que tem a ver, que já falamos um pouquinho, que o novo regime climático é o antropoceno. Tá certo? Nós não temos estudos, poucos estudos, a verdade, não é? Sobre o que será o Brasil daqui a 20 anos, 30 anos. Uma parte das cidades litorâneas vão desaparecer. Né? Copacabana possivelmente não vai existir, Recife, Salvador. O que temos a dizer sobre isso? Tivemos agora uma tragédia no Rio Grande do Sul e pouco se aproveitou para fazer uma experiência de como enfrentar o problema das mudanças climáticas, porque isso veio para ficar, infelizmente não foi um ato isolado. Não é? Qual o impacto do semiárido, da secura do semiárido? Né? No ano passado nós tivemos uma coisa inédita, chuva no deserto do Saara e seca na Amazônia. Isso é a realidade, tá certo? Degelo das calotas polares, elevação do nível do mar, não é? COP para lá, COP para cá, tá certo? Muitos acordos, etc. e tal, mas do ponto de vista prático, a temperatura continua subindo de acordo com os relatos do IPCC. Então, é essa a realidade. O que temos a dizer? Quais as projeções? Como é que nós vamos atuar sobre isso? Tá? O terceiro ponto que me parece assim também importante registrar, não é algo, acho que trataram aqui anteriormente, que é a mudança do centro dinâmico do país, mas como consequência da mudança do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente, tá? Que é talvez o maior acontecimento dos últimos 500 anos. Desde a queda de Constantinopla, em 1453, né, em que se tornou quase que inviável o comércio, as antigas rotas da seda, pelo Mediterrâneo, que vai abrir um outro horizonte, que é um investimento em tecnologia, etc., para viabilizar as grandes navegações, né, portugueses, espanhóis, entre outras, e que resulta num aparecimento de algo que não se conhecia até então, que é um novo continente. E esse novo continente, né, vai servir basicamente para a primeira experiência
da cadeia global de valor, né, reunindo o continente africano, a América e a Europa, a base da acumulação primitiva, a base do surgimento do capitalismo. Bom, só que isso, na verdade, está se modificando muito rapidamente. Nós estamos diante de uma outra perspectiva que não é mais o Ocidente, cada vez mais o Oriente, é cada vez menos o Norte global, é cada vez mais o Sul global. E o que temos a dizer sobre isso? Porque toda a nossa formação, a nossa visão de mundo, é uma visão formada a partir do Norte global. A base da filosofia parte basicamente disso que começou na Grécia. Claro que a Grécia é importante, mas será que a filosofia indiana, chinesa, ou aqui os nossos povos hoje não tinham filosofia, não tinham uma visão de mundo, uma concepção? Então, isso vai nos colocar uma questão nova, de novo tipo, sobre o que nós quisermos, na verdade, considerar. E aí, entendemos nós, né, que o Brasil é um país que se funda, basicamente, do ponto de vista econômico, cultural, associado ao principal parceiro comercial do país. Então, até 1808, até por a questão do chamado exclusivismo metropolitano, a nossa relação era com Portugal, e não há dúvida, não é, da importância de Portugal aqui, a nossa língua, gastronomia, instituições, etc. Mas de 1808 a 1920, o principal parceiro comercial brasileiro passou a ser a Inglaterra. E não podemos dizer que a Inglaterra não tem importância nas instituições brasileiras. O que seria o Brasil em 1850 se não tivesse a Inglaterra para tornar o fim do tráfico negreiro, que era a principal atividade mais rentável do país, né? É como acabar com o rentismo no Brasil, tá certo? Era acabar com a escravidão. Com a escravidão, não, o tráfico negreiro. E o fim do tráfico negreiro deslocou uma massa de recursos entre 1850 e 1865, até a Guerra do Paraguai. O Brasil viveu um auge econômico aqui, né? Tinha o Mauá, por exemplo, um dos maiores capitalistas. E, nossa, aí veio a guerra, etc. Bom, então, a Inglaterra tem um papel muito importante no fim da monarquia, inclusive, no surgimento da República. De 1920 a 2008, o principal parceiro comercial foi os Estados Unidos. E aí também, como é que nós vamos negar que os Estados Unidos não têm uma base fundamental na nossa visão cultural, visão de mundo, etc. Só que de 2009 para cá, a China. Pode até não prosseguir, mas, ao que tudo indica, nós vamos aprofundar a relação. E isso faz com que o Oceano Atlântico, que era central do ponto de vista do comércio, central para o norte, né? Porque a África a gente não olhava, né? Muito pouco, praticamente. Mas o que estamos vendo é um deslocamento geoeconômico das regiões litorâneas do Brasil para o centro-oeste, para o norte. Então, tem uma mudança. Olhando os próximos 25 anos, o Brasil vai mudar, pode vir a mudar drasticamente, porque as chamadas rotas de integração, as possibilidades de saída pelo Pacífico, imagino que você deve ter falado aqui para os colegas, né? Sabe muito disso. A questão básica é que nós estamos repetindo erros do passado, porque o país não tem planejamento, vamos dizer bem claramente, né? E o que está acontecendo? Nós estamos reproduzindo o mesmo perfil da urbanização que foi feita dos anos 1920 aos anos 1980. Deslocamento da população do campo, vieram para as regiões litorâneas, que eram as regiões mais dinâmicas, onde tinha a estrutura industrial, e as pessoas vinham para São Paulo, etc., não tinha planejamentos, vinham para o centro, e daqui iam cada vez mais para a periferia, para as favelas. É isso que está ocorrendo hoje, tá certo? Em Lucas do Rio Verde, em Sinop, que são as cidades. Veja, nós temos hoje 3 tipos de cidade no Brasil. Tem as cidades que são praticamente estagnadas, que são as regiões litorâneas, como São Paulo, Salvador, tem sempre exceções, mas, de maneira geral, porque com a desindustrialização você quebrou o ciclo virtuoso que havia nas grandes cidades. São Paulo é uma cidade de serviço. Mas você tem um estoque de população. Hoje, 70% da população brasileira reside a não mais do que 200 quilômetros do Oceano Atlântico. É um estoque de população e onde está hoje cada vez mais o atraso, a pobreza. Ou atividades econômicas com a produtividade muito baixa no serviço. Aí você pega o interior de São Paulo, uma parte do Paraná, Santa Catarina, e depois sobe o centro-oeste e vai para o norte, você tem, na verdade, uma espécie de China. Cidades crescendo 7%, 8% ao ano. E, obviamente, o crescimento chama a população, porque, se comparar o censo de 2022 com 2010,
onde mais cresceu a população, do ponto de vista da expansão, são cidades médias, até 500 mil habitantes. Então, se viaja por essas cidades, é uma pujança. A expansão econômica, restaurantes, centro de compras, concessionárias, é um outro país nesse sentido. E temos uma parcela de cidades, 15% das cidades são cidades praticamente fantasma, estão desaparecendo, são cidades que só têm pessoas com mais idade, os jovens saíram. Então, um Brasil bem mais heterogêneo e que se desloca para esse oeste. Possivelmente nós deveríamos ter uma marcha para o oeste, não sei se comparável ao que foi dos Estados Unidos no século XIX. Certo? E isso está ocorrendo sem planejamento, sem uma visão nacional. Então, você olha, do ponto de vista do que o IBGE revelou, as favelas no Brasil, o estoque de favelas está basicamente concentrado nas regiões litorâneas. Porém, onde estão crescendo as favelas? São nessas cidades. É impressionante a quantidade de favelas no leito do Rio Amazonas, por exemplo. E não são favelas criadas como no passado, que o pessoal excluído vai para lá. Não, é organizado pelo crime organizado, redundância. Mas é organizado pelo crime. Ele leva as pessoas, ele que organiza a mão de obra. Então, é uma coisa que é importante reconhecer, tá certo? Essa mudança. E para, assim, entrar agora no tema da demografia, não é? Em primeiro lugar, não é? A população adulta do Brasil, não é? A classe trabalhadora, se quisermos, os nossos dirigentes, empresários, em 2050, daqui a 25 anos, ela já nasceu. 70% dessa população que terá maior idade em 2025, 70% nasceu em famílias miseráveis, pobres. Ou seja, se não tiver um Estado com educação, saúde, transporte, nós podemos ter um país com uma população talvez em maior dificuldade que temos hoje. Tá? Então, mais uma vez aqui, parabenizar por ter trazido o tema da demografia, mas também pelo fato de alguma forma, colocar a ideia de um projeto nacional, de ideia de futuro. Na minha juventude, quando fazia graduação, no início dos anos 80, por exemplo, era comum no Brasil um debate sobre o futuro. O que vai ser o Brasil no ano 2000? Era Celso Furtado de um lado, outros economistas, né, Roberto Campos, de outra maneira, as universidades, os bancos, os governos, falando sobre o futuro. O que nós falamos sobre o futuro hoje? Não tem visão de futuro. E o futuro, quando se apresenta, ainda é só negativo, porque não vai ter emprego, porque isso e aquilo. Mas não é bem isso. O futuro é, na verdade, uma construção. E só haverá futuro, né, se tem planejamento. Porque se não tem planejamento, tem destino. É o destino aí que vai nos levar. Do ponto de vista demográfico, o que nós estamos vendo, na verdade, é um outro regime demográfico da população. O que é isso? Na era digital, em geral, não terá aumento populacional. Possivelmente terá estancamento e decréscimo populacional. Isso é uma realidade sobre a qual não temos muito o que dizer, porque, no caso brasileiro, inclusive, nós sempre fomos um país que cresceu muito a população. No século XIX, a população foi multiplicada por 5 vezes. No século XX, a população foi multiplicada por 10 vezes. As projeções que nós temos apontam que, a partir da década de 40, portanto, daqui a 15 anos, a população estagna e começa a cair, porque o número de nascidos será menor do que o número de mortos. Isso é uma projeção. Claro que pode mudar, se tiver política demográfica, se souber por que as mulheres estão tendo menos filhos, porque a taxa de natalidade caiu drasticamente, não há reposição mais de maneira geral em determinados segmentos, mas não se sabe por quê. A gente sabe que está havendo isso, mas por que as mulheres estão tendo menos filhos? Do ponto de vista de uma visão governamental, tendo filho porque não tem creche, porque desiludiram com os homens. Não precisam fazer a pesquisa aqui, tá certo? Então, esse me parece algo. Se nós vamos entrar numa situação nova, né, então isso começa, na verdade, a se refletir a respeito da condução das políticas públicas. Tá certo? Porque um problema que nós estamos tendo hoje, por exemplo, é o descrédito na educação. De um lado, os nossos prefeitos estão tomando decisão, né, certo ou errado, mas estão tomando decisão, que é o seguinte, é fechar a escola.
O Brasil é um dos principais países do mundo em fechamento de escola. Só nesses primeiro e quarto século, 50 mil escolas foram fechadas. Em grande medida no campo, inclusive. Mas não somente. Porque, do ponto de vista da austeridade fiscal, é melhor você fechar a escola e concentrar em escolas maiores e utilizar o transporte de ônibus, etc. Mas isso significa reproduzir o mesmo modelo educacional que nós sabemos, cujos resultados não nos agrada. Será que não seria uma grande oportunidade, já que vai ter menos alunos, menos matrícula, ter um outro modelo educacional? Mas discussão sobre educação, não é isso? Será que é o caso, né, numa sociedade mais complexa do uso digital? Eu uso o celular, mas eu uso talvez, sei lá, 20% do celular. Meu filho usa tudo. Tem um problema geracional, não é? Nós somos estrangeiros na era digital. Diferentemente de quem nasceu na era digital. Então, será que nós não precisaríamos pensar numa escola ao longo da vida? Certo? Por que não isso? Por que nós vamos continuar com a visão da educação da era industrial? Ou seja, só estuda crianças, adolescentes e alguns jovens que chegam à universidade, porque depois que virou adulto, todo mundo sabe tudo, não é isso? Então, no máximo, lê um livro, uma revistinha, não estuda mais. Será que adulto hoje não precisa estudar? E que estudo seria isso? Que escola poderia vir a ser? Porque nas grandes empresas é chamada universidade corporativa. Tá certo? Mas essa reflexão, me parece, se existe, ela é muito contida. Né? A questão da saúde, por exemplo. Como pensar, não é, as novas doenças que nós temos hoje e as possibilidades, inclusive as tecnologias nos permitem acompanhar. Então, isso impacta a discussão sobre o papel do SUS, inclusive. O Sistema Único de Saúde, que é um excelente programa que nós temos, é um quase inédito, não é? Mas que não consegue exercer o seu poder de compra. É o maior poder de compra do mundo na saúde e nós não usamos isso como uma política industrial. Tá certo? Que seria outra oportunidade, tem tido avanços, etc. E tal, mas estamos longe, tá certo, de um espaço, inclusive, da própria reindustrialização, se quisesse, nesse complexo da saúde. Aí você vai olhando o que está acontecendo com a população. Por exemplo, além do envelhecimento, é o crescimento das pessoas vivendo sozinhas. Nós tivemos, agora já não me lembro, acho que 6% a 7% foi o aumento da população em 2022 em relação ao ano 2000, e o número de homicídios aumentou 25%. Então, a quantidade de pessoas vivendo sós. Bom, como é que nós trabalhamos com essa situação? Hoje de manhã, o IBGE criou um programa chamado Programa Nacional de Inteligência e Governança Estatística e Geocientífica para subsidiar políticas públicas preditivas. Ou seja, nós temos políticas públicas que são com base na realidade observada. Então, o IBGE vê lá o cálculo da inflação, a inflação foi tanto no mês passado, aí o Banco Central vai olhar, olha, tem que aumentar o juro, não tem que aumentar, qual é a política monetária, fiscal, em função da inflação, do dado passado. Se você está numa mudança de época, tá certo? Você pode saber que hoje há um processo de envelhecimento. Então, sei lá, 2037, a população do Brasil possivelmente vai ser X e tantos serão com 60 anos e mais. Onde estarão essas pessoas com 60 anos e mais? Estarão morando em cidades que têm acolhimento para as pessoas com mais idade ou não? Estarão morando em localidades que são áreas de risco ou não? A política pública preditiva, você pode fazer antecipando o problema. Mas é uma mudança de concepção de o que é política pública, não olhando só o presente do passado, mas você pode olhar, obviamente, para frente. É a mesma coisa na questão educacional. O planejamento educacional que nós estamos fazendo. Não é? Você sabe, basicamente, qual vai ser a estimativa de criança, ou pelo menos na idade escolar, por cidades? Se está havendo esse deslocamento da população para cidades mais do interior, mais para o oeste do país, essas cidades possivelmente não têm a estrutura educacional, porque a estrutura educacional está nessas regiões litorâneas. Eu até mesmo trabalhei aqui no governo da prefeita da Marta, não é? Quando foi criado lá o CEL, você lembra? A cidade de São Paulo tinha escola para todas as crianças da cidade, porém que as escolas estavam no centro expandido e as crianças estavam na periferia. Então, possivelmente, essa é uma questão assim, de fundo, do ponto de vista da infraestrutura do país.
Portanto, o tema da demografia é algo que está, na verdade, colocado, mas pouco estudado, né? E é um componente absolutamente fundamental para olhar um pouco, pensar o Brasil da proximidade, não é? A presença, por exemplo, de imigrantes, que é outro tema, né? Imigrantes do ponto de vista brasileiros, porque nós nos transformamos num país em que cresce a população que sai do Brasil. Talvez agora haja um retrocesso em função das decisões dos Estados Unidos. Mas, em 2012, o Brasil tinha 1.800.000 brasileiros residindo fora do Brasil. Esse dado é subestimado, inclusive dito por quem o faz, que é o Ministério das Relações Exteriores. É um cadastro que eles têm, e, obviamente, nós estávamos em conversação com eles, fazer uma espécie de contagem dos brasileiros fora do país, né? Porque eles sabem que essa é uma informação, é um dado legal, e tem muitos brasileiros que não estão legalizados, etc. Mas o último dado que eles têm de 2024, então, em vez de 1,8 milhões, são quase 6 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil. Já é um 13º estado. Por que essas pessoas saíram? A China, a Índia, tem políticas, inclusive, de atração dessas pessoas, de conexão. É uma realidade que está dada nesse sentido, né? E uma parte importante são os melhores quadros que nós temos. Passaram pela universidade, vão procurar lugar em outro centro, né, nesse sentido. Então, temos aí uma questão nova, me parece. Nós sempre fomos um país que absorveu muito a população e hoje nós estamos com essa realidade distinta, né? Em relação ainda sobre possibilidades de trabalhar melhor o tema da demografia brasileira, né, está diretamente relacionada ao que fazer com a população com mais idade. Tá certo? Porque a ideia da aposentadoria que nós temos, né, é uma ideia fundada na perspectiva industrial, né? Vem lá de Bismarck, no final do século XIX, que ele percebia que as pessoas, depois de trabalhar um certo tempo nas minas de carvão, desculpe a expressão, era quase óleo queimado, não aproveitava para nada. Então, como é que você dá uma sobrevida para ele? Né? Cria um fundo, e esse fundo vai dar para as pessoas viverem um pouco mais. Bom, então, o que era o projeto de vida? Uma sociedade industrial, as pessoas vivem até 60 anos, então, até 15 anos, 14 anos, não pode trabalhar, porque é uma parte que vai estudar, etc., vai se preparar para o mundo do trabalho. De 15 a, sei lá, 55 anos, tá certo? Tem um ciclo laboral, e dos 55 aos 65 anos vive da inatividade, porque participou de um fundo. Esse fundo, então, aos 65 anos, morria tendo essa parcela de inatividade, porque não tinha força física e esgotamento. Perfeito. Mas não é bem isso hoje na sociedade da era industrial. As pessoas chegam aos 60 anos, 70 anos e têm capacidade laborativa. Possivelmente não seja a mesma, mas... E essas pessoas também gostariam, talvez, de colaborar. E como faz isso? Tá certo? Como pensar essa etapa que as pessoas estão cada vez vivendo mais. A expectativa de vida aumentou muito no Brasil e possivelmente continuará aumentando. Então, como nós vamos ver as pessoas com mais idade? E que tudo isso significa do ponto de vista da mudança da formação, né? Toda a área de saúde, porque essa área de saúde olha ainda, né, o conteúdo formativo é mais para criança, adolescente. E, na verdade, o outro espaço é da população com mais idade, né? Então, me parece, questões que se apresentam e têm implicações absolutamente necessárias na forma de organizar o próprio Estado. Porque também, da era industrial, o Estado que nós temos é um Estado de caixinhas, um Estado de especialidades, né? Então, sei lá, nos anos antes, no final do século XIX, tem o problema da doença. Como é que trata a doença? Bom, doença precisa ter gente que conheça o que é essa doença. Então, tem que ter médico, tem que ter pesquisador, tem que ter laboratório, não é? Tem que ter formação dessa gente, tem que ter um hospital, tem que ter remédio. Então, organiza uma caixinha no Estado para cuidar disso, uma especialidade, né? O Ministério da Saúde. Tem um problema da ignorância, as pessoas não sabem falar, não sabem escrever, então precisa de alguma coisa que trate da educação, né? Então precisa ter professor, tem que formar professor, tem que ter livro, tem que ter biblioteca, tem que ter escola. Então a gente foi formando um estado de caixinhas, segmentado.
E era até natural, porque as informações que se tinham eram com base nessa especialização. Então, cada ministério vai criando um banco de dados, né? O INSS tem o cadastro dos aposentados, então ele vai ali usar aquele cadastro para ver se as pessoas têm lá como é que é o registro de vida, tá certo? Teste de vida, comprovação de vida. Então, ele tem toda uma ação para coordenar, voltada para esse segmento. A educação, a mesma coisa, as matrículas, etc. Todavia, nós estamos hoje numa fase bastante importante de integração dos bancos de dados, o uso de inteligência artificial, ciência de dados, isso permite você olhar na totalidade. Então, por exemplo, o ministro da Saúde leva lá a base do Enem ou o censo educacional, mostra para o presidente, por exemplo, o nível da educação, como é que está. O estado X está muito bom, o estado Y está muito ruim. Então, você tem uma visão da educação. Agora, se você pegar outro dado, mas esse estado que a educação está muito boa, o desemprego é baixo desses jovens ou é alto? E será que a violência juvenil é alta ou é baixa? O que tem a ver isso uma coisa com a outra? E naquele estado que a educação é ruim, será que as pessoas têm muito desemprego de jovem ou não tem? Ou seja, a junção de vários dados lhe dá uma condição melhor de você ver o impacto da política setorial. Ou seja, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: é possível reorganizar o Estado em novas bases, a partir de informações mais totalizantes. Isso necessita, de certa maneira, um outro tipo de formação, de quadros, inclusive. Então, temos, assim, questões bastante amplas, é claro. Ainda eu acredito que a gente está em momento embrionário, né, nos dando conta que temos uma realidade nova do ponto de vista da demografia brasileira, e pela qual eu acho que nós precisamos rever assim a forma com que nós olhamos as possibilidades de integração da população, né, num momento chave do país, não é, em que o capitalismo, na verdade, demonstra cada vez menos capacidade de ocupar pessoas. Na década de 1980, por exemplo, né, nós tínhamos quase 7 a cada 10 ocupados empregados em atividades tipicamente capitalistas, ou seja, atividades que só funcionam se tiver lucro. Né? Hoje, nós temos 49% das ocupações que estão em atividade tipicamente capitalista. Já o capitalismo não domina a totalidade das ocupações, a maior parte das ocupações. Temos 11% que são ocupações na administração pública, e hoje 40% dos ocupados são em atividades de subsistência, né, ou pequenos negócios, economia popular, que não necessariamente opera com a lógica de lucro. Claro que eles querem ter uma receita maior que a despesa, mas é basicamente para isso. Né? Então, como olhar a política pública, tá certo, nessa outra perspectiva que o capitalismo não vai oferecer solução para todo mundo, por uma parte. Então, essa outra parte, como é que você faz política pública? Será que taxa de juros tem a ver? Será que o real, a moeda tradicional tem a ver com isso? Então, acho que estamos diante assim, de um horizonte bastante diferente e, ao mesmo tempo, ou seja, a incapacidade de responder a essa inflexão, na verdade, vai gerando outras forças com capacidade de responder, né, à margem do Estado, né, que é, usando aqui o conceito de um novo sistema jagunço no Brasil, que se estabelece e ganha cada vez força. Nós já tivemos uma forma de sistema jagunço, Euclides da Cunha, por exemplo, não é? Guimarães Rosa, bom, que olhavam o Brasil do final do século XIX e do século XX e diziam: o capitalismo nascente não tem condições de absorver as pessoas. Caio Prado identificou lá como uma massa sobrante ao capital. Sobra, não tem lá massa orgânica, digamos assim, não é? São os operários assalariados em atividades dinâmicas, e tem uma massa inorgânica. Essa massa inorgânica passou, na verdade, a ser cada vez mais capturada, não é, pelo fanatismo religioso. E não apenas pelo fanatismo religioso, mas também pelo banditismo social. Não é? O cangaço no Nordeste, não é? O que era aquilo? Eram lideranças que surgiram e agregavam pessoas sem muito o que fazer e invadiam fazendas, enfim. Não é? Ou, se quisermos, também, do ponto de vista do fanatismo religioso, não é? O fenômeno que o próprio Euclides da Cunha narra, não é? Que é o quê? 25 mil pessoas vivendo sob a liderança de um fanático, que era uma economia popular, uma economia à margem do capitalismo.
E o que nós estamos vendo hoje nesse sentido, não é? Nós temos alguma coisa como 80 a 90 milhões de sobrantes no Brasil. 80 a 90 milhões de sobrantes. Não é? O que são sobrantes? Aos requisitos do capital. Né? É uma massa da população, né, sem horizonte de vida, inclusive. E essa massa da população está cada vez mais submetida ao fanatismo religioso e o banditismo social. O que saiu hoje, o que é isso? O IPCC, articulação com o sistema financeiro, isso é uma outra modalidade de organização da sociedade. E sem falar, obviamente, no poder das igrejas, tá certo? Operando em vários lugares. E esses dois sistemas, né, o sistema jagunço urbano, tem projeto de país. Tá certo? Tem a visão de um Estado teocrático, tá certo? Isso, quando a gente estudava um pouco mais no passado, a gente imaginava, pelo crescimento das igrejas no Brasil, pelo menos aquelas que têm CNPJ, né, um crescimento muito superior à expansão do islamismo, né, no Irã, nos anos 60 e 70, por exemplo. Bom, então, isso aqui nós estamos caminhando. Depois vem a coisa da organização do crime, dos anos 90 para cá. Aí parece que agora há uma fusão do crime com determinadas igrejas. Então, isso aqui é uma coisa bem diferente, que a gente tem pouco conhecimento, né, da forma com que está se aglutinando e articulando uma massa de população que não tem horizonte, na verdade. Não temos o que dizer para eles. É que é o problema da juventude de hoje. De cada 2 jovens que entram na Universidade Federal, 1 abandona. Nós não conseguimos hoje ocupar as cotas nas universidades federais. Salvo medicina, alguns cursos assim mais, o resto não mobiliza mais as pessoas. Vou estudar 4 anos para fazer o quê? Trabalhar no Uber? Bom, então, estamos diante de uma questão bastante complexa, ou seja, como integrar a população que sobra numa perspectiva que não está sendo dada, penso eu, no horizonte de políticas públicas. Porque a nossa visão no âmbito econômico é política pública, tá certo? São políticas econômicas para o capitalismo. Tá certo? E o resto? O que nós temos a dizer? O que fizemos? Né? Bom, fizemos. Terminou o regime militar em 1985, o Brasil tinha 2,7% da população que vivia de transferência de renda. Era o que havia ali de política social, vamos dizer assim, dos militares, né, que fizeram um dos maiores programas de combate à pobreza. O Brasil, nos anos 60, segundo o censo demográfico, é o primeiro censo a levantar renda, 70% da população era considerada pobre. No início dos anos 80, 32%, 33%. Uma redução da pobreza fundada na geração de empregos. Nós reduzimos a pobreza, inegavelmente, no período democrático, mas no período do governo PT, etc., mas é uma redução da pobreza fundada em transferência de renda. Então, em 1985, nós tínhamos 2,7% da população que vivia de transferência de renda. Hoje nós temos 40%. 40% dos brasileiros vivem de transferência de renda. Tá certo? É bolsa disso, bolsa daquilo. Ainda bem, mas isso que perspectiva dá? Então, temos um Estado social, né, um Estado social que faz esse trabalho fundamental de acolher as pessoas, transferir uma renda, etc. Muito bom, né? Mas também tem o Estado policial, né? Porque essa população sobrante, que é menos rebelde, mais passiva, aceita a transferência de renda numa boa. Agora tem os rebeldes, que não vou viver só de bolsa, não sei o quê. Então, o Estado atua, de um lado, prendendo. Nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. Tínhamos 90 mil presos em 1990, hoje nunca se sabe muito direito, mas em torno de 900 mil presos no Brasil. A maior parte são pobres, inclusive. E temos uma espécie de guerra civil, né? A quantidade de brasileiros são assassinados. Alguma coisa entre 40 e 50 mil pessoas, dependendo do tipo de estatística que você utiliza. De 1990 para cá, foram 1.800.000 pessoas assassinadas no Brasil. Certo? Então, como é que nós estamos lidando com qual é hoje, né, o padrão de governança de população no território?
obviamente, não trouxe aqui soluções, mas penso que o tema da demografia nos abre uma outra perspectiva. Não vai ter mais população crescendo como crescia. Pode até ser revertido, porque tem experiências internacionais de países que fizeram políticas demográficas e a população voltou a crescer. Né? Mas isso significa uma mudança do que nós estamos pensando, o que é enfrentamento dessa situação nova de uma queda drástica no número de crianças filhos por mulheres. Né? Então, eu acho que vou ficar por aqui. Você tem alguma pergunta, alguma questão? Assim? Obrigado. Como sempre, excelente, né, gente? Vi os olhos do Léo aqui, nem piscava. Paradinho. Assistindo, ouvindo, todo mundo. Pessoal, então vamos combinar as 3 perguntas, Odilon, chefe? Tem mais tempo, um pouquinho, né? Vamos lá, vamos fazer as inscrições aí, já temos a primeira aqui. Mais alguém? A segunda aqui com Tânia, a terceira, a quarta, maravilha. Vamos lá, primeira. Bom, há mais de 20 anos assisti uma palestra do professor Márcio. Na Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. E você falava da mobilidade no mercado de trabalho, que não era, naquela época, mais a mesma, que era horizontal e não vertical. Eu queria saber a tua posição, né, depois que nós falamos aqui sobre demografia, e vou colocar mais uma pergunta aí na minha, sobre a previdência. Né? Nós temos uma tendência, até 2040, de começar um decréscimo de nascimentos, né? Somada ao aumento da expectativa de vida e ao modelo de previdência. Como que a gente fecha essa conta de forma que atenda a população dignamente, mas que mantenha a previdência funcionando? Vamos fazer uma todo mundo junto? Aí depois, pode ser? Eu vou aqui no fundão, depois eu vou aí na frente, tá? Tá bom. Boa tarde, professor. Bom, obrigado aí pelo painel. Meu nome é Carlos, sou de Diadema, delegado da cidade de Diadema, e a gente tem aí o tema da reforma tributária. Né? E eu vejo que nós, como economistas, a gente fica um pouco à margem, né, desse tema, e com tudo que você explanou, né, a questão dos próximos anos, e até outros painéis que nós tivemos aqui, a questão da reforma ela pode ter impacto na questão, né, da migração, né, entre os estados, a questão dos benefícios. A gente sabe que muitos estados, muitas cidades acabam levando, né, as empresas devido aos benefícios fiscais. Então, isso pode ter um impacto forte também na questão aí de repente, até tem se falado que muitas empresas devem voltar para São Paulo. Né? Então, acho que isso pode trazer um grande impacto com todo esse contexto aí que o professor trouxe. Queria que incluísse, né, esse item. A gente vai aqui para frente. Me ajuda, Érica. Quem foi que levantou a mão? A presidenta Tânia e a Lucê. Primeiramente, queria agradecer ao Márcio Postman, né, pela palestra. Faz a gente ficar muito triste, mas, ao mesmo tempo, esperançoso, né? Pelo menos discutir alternativas. Então, eu gostaria de fazer duas questões, Márcio. Primeiro, dizer que você, lá naqueles idos lá, que você ia lá em Minas, você falava da economia, da informalidade. Né? E aí, pelo que a gente está vendo, essa informalidade ela avançou no sistema. Né? E, de certa forma, para alguns segmentos, ela representa, inclusive, maior rendimento. Que a informalidade ela não é só precariedade. Né? Então, assim, agora, o sistema ele sempre foi excludente, só que essa excludência ela cresce muito. Né? Então, qual tipo de política econômica, né, que as que estão em curso aí, igual você falou, de forma muito reiterativa, a questão do número de pessoas hoje que dependem do seguro da sociedade, né, ou de algum tipo de bolsa. Será também que isso não cai naquele velho padrão que é preferível você manter a pessoa na bolsa do que gerar investimento num posto de trabalho de qualidade?
Será que a gente também não caminha para isso como solução, né? Infelizmente, como já ocorreu em outras nações, que é manter essas pessoas dentro desse circuito de pobreza ou de saindo da miséria para a pobreza, né? Mas isso é mais barato do que criar um posto de qualidade com todos os direitos e garantias. E aí eu chamo a atenção porque eu acho que a reforma trabalhista ela reforçou muito isso, né? Eu acho que é importante a gente resgatar essa questão. E a segunda é uma pergunta bem informal que se refere aos jovens. Eu tenho visto os jovens assim, saem da adolescência, aquele rapaz, aquela menina que trabalha no supermercado, que é estagiário também, que é menino, que é o pessoal do trabalho de 14 a 17 anos, mesmo que está entrando na universidade, que alguém quer contratar ele para trabalhar no supermercado, para ser repositor, ele fala, não quero. Eu não vou fazer isso, independente de ter bolsa ou não ter bolsa. Ele não vai. Ou então o estagiário, ele vai num dia e fala assim, não quero mais esse trabalho, não. Isso não me satisfaz. Então, é um outro tipo de recusa, que aí o Gustavo, eu sei que talvez o IBGE não capta isso, mas a gente começa a fazer as pesquisas, a gente vê nesse diálogo que é uma recusa ao controle. É um controle por tão pouco dinheiro, tão pouca renda. Eu não quero mais. Então, ele vou ser Uber. Eu vou prestar algum serviço, mesmo que seja na total informalidade. Vou ser maquiadora, vou ser qualquer coisa que não defina o meu tempo, né? Então, acho que essa é uma discussão que eu não sei se caberia aqui, mas seria interessante, porque nós, a ciência econômica, muitas vezes não captamos isso, e esse fenômeno está ocorrendo. Se você pudesse comentar a respeito, e se o IBGE tem alguma ideia de como lidar com isso. Obrigada, Márcio. Fim? Márcio, alguma das perguntas que você me suscitou a fazer, os meus colegas já fizeram, né? Por exemplo, da Previdência, né? E também, digamos assim, do jovem desalentado com o capitalismo formal. Mas, para encerrar, eu queria te perguntar, essa sua visão, né? Muito boa, sobre a transição demográfica, você tem feito estudos comparados com outros países para ver se tem muita especificidade no caso brasileiro ou não? É isso. Professor Márcio, eu acho que a gente tem que... a pergunta é o seguinte, é a projeção, as projeções que o IBGE tem para o futuro. Tá? A gente vai ter que falar do aspecto político, porque o aspecto político que a gente está vivendo no país hoje não tem solução nem a médio prazo, porque vai continuar nessa situação, um governo progressista e um parlamento todo, que eles têm a maioria, se não ganhar a eleição, eles vão ficar lá perturbando e o país não vai sair dessa situação. Então, eu queria ver como você estuda essa perspectiva, porque as eleições estão aí. Tá? Eles continuam com a maioria. Então, não adianta a gente falar isso se a gente não falar na política da perspectiva, que aí, se continuar nisso aí, o que a gente está vendo é um futuro, infelizmente, muito ruim. Continuamos com um futuro muito ruim pela frente aí. Okay? Por fim, o presidente Odilon. Meu Márcio, bom, primeiro parabéns aí pela exposição. É o seguinte, uma coisa que me preocupa há bastante tempo, e você tocou, que é o seguinte, do ponto de vista demográfico, nós temos dezenas de milhões de brasileiros que estão à margem aí, de certa forma, da sociedade. E a minha preocupação é o seguinte, você tem um avanço das igrejas do neopentecostalismo, e não é nada contra a religião, tá certo? Que, se a coisa avançar desse ponto de vista, nós podemos, daqui 10, 20 anos, virar um Talibã. E não é exagero, porque o Afeganistão, até a invasão da União Soviética, era um país normal, as mulheres iam na universidade, usavam minissaia, e hoje elas nem podem sair no meio da rua, não podem estudar. E com esse avanço dessa visão totalmente atrasada aí da questão religiosa, você tem um perigo muito grave aí da gente ter um retrocesso cultural.
Então, queria, não sei, qual a sua opinião, como é que você vê isso? Estou exagerando, não sei. É isso. Dado o avanço da hora, eu vou mandar um Twitter. Bom, muito obrigado pelos que tiveram a oportunidade de fazer questões e considerações. Uma parte, certamente, também são as minhas questões, nem sei se tem resposta. E vou pedir desculpa por não dar resposta individualizada, vou juntar um pouquinho para... Então, eu entendo esse período que nós estamos vivendo, digamos, mais longevo da democracia brasileira, de 85 para cá, o ciclo político da nova república, né, cada vez mais equivalente à República Velha. Tá? Por quê? Né? Porque entendo esses dois períodos como, na verdade, períodos de instabilidade e transição para alguma coisa. Ou seja, a República Velha é uma transição da monarquia, de uma economia escravista para o capitalismo. Mas, nesta transição, você não tinha maioria. Então, a correlação de forças vai e volta. Tinha ali o início da República, os industrialistas, vamos dizer assim, uma parte dos militares. Né? Depois, na verdade, você tem uma trajetória que é fundada no agronegócio da época, no rentismo dos bancos, né? E um poder enorme do legislativo com os governadores. O executivo não tinha poder quase nenhum nesse sentido. Guardada a devida proporção, o que nós temos no ciclo político da nova república é, na verdade, um desmanche da sociedade industrial. Tá certo? Uma regressão econômica, me parece inegável. Né? Éramos 3,2% do PIB mundial, hoje são 1,8% do PIB. Tá certo? Tinha uma economia relativamente complexa, diversificada, hoje temos uma economia, não é, de especialização. E, ao mesmo tempo, na verdade, você tem governos, não é, que vão mais para um lado, outros vão para o outro, etc. Mas não tem um horizonte definido, porque não tem uma base, uma política para ver isso. Tá? Então, é uma transição de uma sociedade industrial para uma sociedade de serviços, mas não está claro. Quer dizer, é óbvio que podemos prolongar isso para o tempo ou não. Né? O Getúlio era um homem do agrarismo e se tornou uma grande liderança de uma sociedade diferente. O Lula é um homem, não é, do industrialismo, mas pode puxar. Não é? Estamos, na verdade, numa situação em que o presidencialismo cada vez mais fraco nesse sentido. Não é? Nós temos, acho que são 260 bilhões de orçamento discricionário, não é? E 50 e poucos bi são de emendas. Mas não sei se é esse o problema central, se é o problema do parlamento ou é o problema do rentismo. Porque o rentismo, nós estamos gastando 1 trilhão com juros e 1 trilhão e 200 com assistencial. Como é que se faz governo assim? São dois tipos de bolsa. Né? Agora, será que não queria fazer outra coisa? Sim, mas como é que você faz? Tem força política, tem correlação para isso? Não tem. Eu acho que, então, nesse sentido, esse ciclo político da democracia, inclusive no Brasil, porque essa é outra questão que a gente não discute, tá certo? É possível fazer crescimento econômico na democracia? Certo? Claro, nós tivemos de 45 a 64 crescimento econômico, industrialização, etc., mas também foi um negócio bem conturbado. Então, tem a questão da democracia, eu acho que é, de certa maneira, algo que a gente precisa refletir muito bem. Tá certo? Porque o que nós temos aqui é uma situação assim, dramática, porque nós votamos no presidente de um tipo e votamos no parlamento de outro tipo. Mas tem que mudar o sistema eleitoral. E como é que você muda o sistema eleitoral quando eles é que determinam? E aí você vai tendo uma montagem de sistema partidário, não é? Que são partidos de cartéis, né? Que estão cada vez mais vivendo do fundo público. E aí as emendas, articulação.
É um negócio bem complexo, como enfrentar do ponto de vista político nesse sentido. Será que a gente faz, de fato, assim, na democracia? É uma dúvida que eu tenho. Né? Obviamente, temos que ter democracia. Tem democracia, as coisas são piores, mas a questão é a seguinte: a democracia, hoje, no Brasil, entrega cada vez menos. E, por isso, a descrença. O debate político diz que vai fazer isso, acontecer, não sei aquilo, depois o presidente não consegue fazer. Não que ele não queira. Ele tem uma barreira no parlamento. Não só no parlamento, fora, como a gente sabe. Então, penso que o tema colocado, não é, vai fortalecendo justamente alternativas fora da estrutura de representação de interesses da era industrial. Partido, sindicato, a associação de bairro, e você tem uma outra forma de organização das pessoas. E aí, por isso que a igreja acolhe. O futuro é muito ruim, mas você pode aqui... Veja o discurso que nós temos. Eu perdi o emprego. Né? Eu vi no sindicato dos economistas. O que aconteceu? Márcio perdeu o emprego. Pois é, isso é assim mesmo, porque os patrões são assim, o capitalismo é assado. A pessoa sabe explicar por que você perdeu o emprego, mas não tem dizer, você veio aqui no lugar certo, aqui nós temos um fundo que vai lhe ajudar, você vai fazer um curso disso, fazer aquilo, aqui nós temos uma busca ativa por emprego, se souber, a gente vai lhe passar. Não, a gente diz, companheiro, estamos juntos, tá certo? A luta continua. É como se a gente está com uma doença, um câncer, vai no médico, o médico fala, esse câncer aí é terrível, porque foi feito, descoberto, não sei o que. Ele diz, tudo bem, doutor, é até bom saber como é que é o câncer, mas eu quero saber como é que eu me curo. E eu pensei, olha, eu não sei por que esse câncer, aí eu vou embora e vou procurar um pastor. E o pastor vai dizer, primeiro, ele não é companheiro nem nada, ele me chama, quer saber meu nome, ele me chama pelo nome. Né? Você veio aqui, quem é o senhor? Eu sou o Márcio, o que aconteceu? Perdi o emprego. Márcio, você veio no lugar certo. Na semana passada, a Dona Maria também chegou na situação que o senhor está. Mas tem o seu Antônio, que trabalha no supermercado, e ele ficou sabendo que tem um emprego, e hoje a Dona Maria está trabalhando junto com o seu Antônio. Aleluia! É óbvio que a igreja não vai resolver o problema dos empregos, a gente sabe disso, mas ela tem esperança. E nós estamos com dificuldade de oferecer isso, porque a nossa forma de ver é muito racional nesse sentido. Né? Então, a igreja, ela acolhe, nesse sentido. Acolhe, recepciona. Tem outro problema sério da nossa sociedade, que é o seguinte, a gente não tem para quem falar das nossas angústias, dos nossos desejos. Quem ouve a gente? Imagina uma mulher levanta às 5, 4 horas da manhã para ir trabalhar num lugar horrível, detesta todo mundo, mas não tem outra alternativa, aí volta para casa depois de 8 horas, 2 horas no ônibus, ela conversa com os seus anseios com quem? Ela vai na igreja e olha, tem as rodas de conversa, eu tenho uma filha que não sai desse tal de Facebook, eu nem sei o que é isso. A outra diz, não, isso aí é tranquilo, a minha filha também é assim, não sei o quê. Calma, a pessoa fica... Então, onde nós temos espaço para ouvir as pessoas? Certo? É uma questão hoje importantíssima nesse sentido. Né? Ou se a gente fica olhando o celular aqui, é tudo animado, fica 2, 3 horas, passou o tempo, mas o que nós aprendemos disso? Né? Bom, o crime é uma coisa mais rápida, é uma mobilidade social possível. Você não estou vendo futuro ali. Claro que eu tenho um risco que eu posso morrer ou ser preso, mas... Né? Então, são instituições que crescem como a margem do capitalismo e vão se integrando com o capitalismo, etc. Sobre comparação populacional. Claro que o que está acontecendo no Brasil não é um fenômeno isolado, tá certo? Isso no norte global tem uma velocidade muito grande, possivelmente nós vamos terminar o século, tá certo, com civilizações tipo Itália, Japão, vai desaparecer, a não ser que mudem, porque vão ficar ridícula do ponto de vista estatístico a composição populacional. Não é? A África e um pouco do Oriente Médio é que sobressaem, e a Índia continua crescendo, mas a China, a estimativa é que em 2100, de 1 bilhão e 400, terá talvez 750 milhões. Então, é um fenômeno relacionado a outras realidades, não é só do Brasil. Né? Mas como pensar nessa outra situação, que você vai ter menos pessoas, mais velhos, expectativa maior de vida. Né? É algo novo, que a gente não era isso. Né? Não era isso. Então, comparações existem, etc. Veja, a questão da reforma tributária não é minha área, aqui está cheio de especialista, é um grande especialista, mas eu acho que a estrutura tributária que nós temos, não é? Ela é de algo que não existe mais. É uma estrutura tributária montada para a era industrial.
e nós temos outra coisa que é de serviços. Aliás, temos cada vez mais uma espécie de industrialização dos serviços. Os serviços estão funcionando cada vez mais como se fosse uma indústria. E essa mudança, na verdade, vai deslocando, meu modo de ver, a relação capital-trabalho para uma relação débito e crédito. Certo? Relação capital-trabalho é aquela que você trabalha, tá certo? Tem um patrão, etc., contribui para a previdência, é uma estrutura previdenciária de cuidados, seguros e tal. O que nós estamos vendo hoje é essa nova relação débito e crédito. O que é isso aí? Mais ou menos a gente sabe quanto custa viver. Não? Tem que pagar o aluguel, a casa, o gasto de moradia, de deslocamento, de alimentação. Cada um mais ou menos sabe quanto custa viver. Em função desse custo de viver, eu vou atrás do crédito. Então, pode ser um emprego assalariado, mas também pode ser uma bolsa, pode ser uma filantropia, pode ser um trabalho eventual, pode ser uma coisa ilegal. Então, isso vai desmontando a ideia que se tinha de uma sociedade organizada a partir da relação capital-trabalho. Então, essa nova circunstância, ela não tem instituições de representação de interesse, porque hoje ele é uma coisa, amanhã ela é outra. É uma instabilidade enorme nesse sentido, né? Então, por isso que talvez a ideia do conceito do formal e informal começa a ser um conceito esvaziado, né? Porque a ideia do formal era um emprego assalariado, com carteira, que é uma sutileza do Getúlio. Porque a ideia do Getúlio, na verdade, é retirar o conflito capital-trabalho e colocar o conflito entre o que tem emprego assalariado com direitos e o que não tem. Então, capital-trabalho, nesse sentido, com a ideia, a concepção de sindicato, e tu veja que acabou o financiamento do sindicato, também desapareceram os sindicatos. Toda a crítica que tinha ao sindicalismo, né, que dependia de recursos públicos, mas, de fato, é uma realidade que nós temos, né? Então, penso que é esse outro formato da relação de trabalho e que está associado, entendo, e esse é uma tensão que nós temos dentro do IBGE, porque, na verdade, os conceitos que nós temos, tá certo? A estatística que se utiliza é uma estatística fundada na realidade do norte global. Desde 1853, quando começaram os primeiros congressos de estatística, né? Diziam, olha, é necessário ter um conceito, uma metodologia. Bom, e qual país? A Europa. Era o mais avançado e era até razoável, porque, no fundo, a expansão do capitalismo ocidental foi fazendo com que se copiasse e se estivesse na mesma trajetória. Isso aconteceu na Europa, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, também vai acontecer aqui. Então, tudo bem, é razoável, né? Mas a medida de desemprego que nós temos hoje, por exemplo, é uma coisa... A pessoa, para ser considerada desempregada aqui no Brasil, tem que fazer um esforço danado, porque a pessoa não pode trabalhar, tem que procurar trabalho, né, e tem que estar disponível para o trabalho. Se ela, no desespero que está, lavou um carro, cuidou não sei o quê, 2, 3 horas na semana, está ocupado. Ocupado com ou subutilizado, né, ocupado com jornada pequena, hein, salário baixo, mas ele está ocupado. Ele não faz parte da taxa de desemprego tradicional, né? Mas isso é um conceito de países, que o mercado de trabalho é estruturado, etc. Então, o que está acontecendo agora, do ponto de vista do Instituto Estatístico do Sul Global, é repensar um sistema estatístico que tem a ver mais com a nossa realidade. Tá? E aí começa a pensar o seguinte, o que é trabalho? Qual é o conceito de trabalho que se tem? Porque, por exemplo, nós não estamos conseguindo medir, né, formas de trabalho que se dão, por exemplo, através das redes sociais monetizadas. Várias atividades pelas redes sociais que as pessoas ganham dinheiro, né? YouTuber, influencer, jogos, fotos, enfim, tem aí um mundo, né? E as pessoas vivem uma parte, não é dado do IBGE, tá certo? Nós não temos essa informação, mas eu já ouvi pesquisa que estimam 22 milhões de brasileiros que vivem das redes sociais. Tá certo? Monetizadas. Então, você perguntar para um jovem, você trabalha? Não trabalho. Você procura trabalho? Também não procuro. Então, inativo. Tá certo? Só que ele vive do que ele faz nas redes sociais. Então, o trabalho não é muito mais aquele conceito que se tinha anteriormente.
embora seja trabalho, ele está impactando, de alguma forma, na atividade econômica, ele está capturando renda. Então, por exemplo, os chineses já não perguntam se você tem trabalho. A primeira pergunta é a seguinte: você gera ou leva alguma renda para casa? Se ele leva alguma renda, algum trabalho, seja qual for o trabalho, mas ele tem algum trabalho aqui. A gente não faz essa pergunta. Só pergunta para quem trabalha. Se a pessoa diz que não trabalha, então não tem renda. Então, tem uma questão complexa que, do ponto de vista de como é que você faz a estatística, a pergunta. Né? Então, estamos trabalhando para isso, mas não é fácil. Bom, mobilidade social. Eu penso que nós temos mobilidade social e esse foi o problema, eu acho, do choque que ocorreu no governo da presidenta Dilma, no governo do PT, na primeira fase, porque houve uma série desde a geração de emprego, mas também de programas de transferência de renda, houve uma mobilidade na base da pirâmide social muito intensa. Né? Mas, por outro lado, um congelamento ou redução da classe média, dos empregos de classe média. Então, isso gera uma tensão, porque as pessoas começam ali a ter mobilidade, tá certo? A trabalhadora doméstica que virou professora, por exemplo, que é uma das trajetórias que teve, entre outras, uma ascensão inegável, mas foi na base da pirâmide e pressionou os topos lá em cima, isso aí não tem problema, mas pressionou uma tensão com a classe média. Né? E, ao mesmo tempo, é o seguinte, como nós somos um país, não é, com baixíssima produtividade, porque é uma economia basicamente de serviços, né, então sai a Ford daqui, mas abre um shopping center, então tem lá o McDonald's, etc. Mas a produtividade é muito baixa, salário de 1.500. 95% do emprego que nós estamos gerando no Brasil é até um salário mínimo e meio. Formal, falando. Emprego formal. Então, o que ocorre? Você aumenta o salário mínimo, necessário aumentar o salário mínimo. Só que você aumenta o salário mínimo em atividades econômicas de baixa produtividade. Você tem um esmagamento da taxa de lucro nos pequenos negócios. E aí o que acontece? Os graúdos utilizam o argumento do pequeno negócio para dizer não pode aumentar o salário mínimo, essa Bolsa Família está arrebentando, as pessoas não querem mais trabalhar. Não, todo esse argumento conservador que tem todo dia. Então, tem um problema do tipo de crescimento que nós temos, né? Um crescimento do emprego, em geral, baixa produtividade e salários relativamente pequenos. Né? E aí gera essa outra pressão das pessoas fazerem alguma outra coisa. Então, se você olhar a jornada de trabalho, ela é intensa, porque as pessoas estão não só num local, você tem que somar as outras atividades que as pessoas fazem. E é uma violência do ponto de vista da absorção da vida com trabalhos, né? Nesta ideia de que tem um débito e você vai atrás do crédito para poder fechar. Não respondi a todos, não sou dono da verdade, tá certo? Meu papel aqui é ver se talvez alguns não conseguiram dormir à noite, né? Acho que atingi o meu papel. Obrigado.